Boa noite, Base J. Vocês estão bem? Antes da gente orar aqui, eu queria pedir só... Essa luz está muito forte na minha cara e como eu sou careca, deve estar refletindo muito a luz neles. Então vai atrapalhar todo mundo. Se puder dar uma diminuída. Vamos orar para a gente começar? Pai, muito obrigado aqui por esse momento, Senhor, que estamos aqui em comunhão, Senhor, com os nossos irmãos, ouvindo a Tua palavra, cantando os Teus louvores, em comunhão entre nós e em comunhão contigo, Senhor. Continua conosco, Senhor, continua em nosso meio, continua aqui, Senhor, falando conosco, transformando as nossas vidas, Senhor, que o Teu reino, que a realidade do Teu reino seja a realidade das nossas vidas, Senhor, que o Teu reino, que a Tua palavra nos transforme, nos regenere, é o que nós te pedimos, Senhor. Continua conosco, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar? O tema de hoje, não deu tempo do Mateus fazer os slides lá por um problema técnico dele. Mas o tema de hoje da mensagem é mundanismo. É um tema um quanto arcaico, não é? Mundanismo. Falava-se muito sobre mundanismo há muito tempo atrás, né? Eu estou na igreja, não sou do MST, eu falo com propriedade. Estou na igreja há 36 anos. Então eu sei quais são os temas recorrentes na igreja. E mundanismo era muito falado na minha época, quando eu tinha 15, 18, 20 anos. Era um tema muito recorrente sobre mundanismo. E o que a igreja pregava, o que se dizia a respeito de mundanismo? Mundanismo era dito para a gente, que era jovem, que era moleque naquela época, que mundanismo era tudo que era do mundo. Então você não podia ouvir música do mundo, por exemplo. Ouvir música do mundo é mundanismo. Você está ouvindo música daí de fora, desse povo que não é crente. Cara, isso daí é mundanismo. Você não pode ouvir essas coisas. Você é um cara cristão. Você tem que ouvir música evangélica. Não pode ouvir música do mundo. E aí, crente tem uma imaginação muito fértil, muito fértil. Eles diziam que se você pegar o CD da Xuxa e ouvir ao contrário, saem umas coisas estranhas. Mas é óbvio que vai sair coisa estranha. Se eu pegar qualquer CD da Aline Barros e ouvir ao contrário, vai sair coisa estranha. É óbvio isso. Mas evangélico tem uma mente muito criativa. E aí várias coisas eram consideradas mundanas. Então se você assistisse filme às vezes, fosse ao cinema, isso era considerado mundanismo naquela época. E eu vou te dizer, anos 80 e 90, um dos maiores empreendedores do planeta, um dos executivos de maior sucesso na década de 80 e 90 era o Capeta. Porque tudo era dele. A gente não podia fazer nada porque tudo era do Capeta. Tudo que a gente fosse fazer. Não podia tomar Coca, porque Coca era do Capeta. E aí crente tem imaginação. Se você lesse ao contrário Coca, dizia alô diabo. Onde já se viu isso? Mas era do Capeta. Tudo era. Se você fosse na internet, a internet era do diabo. Porque www, em algum jeito, aí era 666. E aí era do Capeta. E era tudo dele. Aí a TV era do diabo, e tudo era do diabo. Você não podia fazer nada. O empreendedor de maior sucesso, década de 80 e 90. Capiroto. Tudo. Podia fazer nada. Você não podia ter amigos lá fora no mundo, porque é o mundanismo lá. O cara está tendo amizade no mundo, né? E era esse contexto que a gente vivia. Faz sentido para alguém o que eu estou falando ou é absurdo? Vocês nunca ouviram falar nisso? Faz sentido, né? Isso era o mundanismo da minha época. E aí, não satisfeito, se quiser, você procura no YouTube, depois no Google. Veio um cara chamado Josué Irion. Alguém lembra desse cara? Você lembra, Josué Irion. Esse cara, então, ele veio para acabar com a minha infância de vez. Porque ele veio dizendo que tudo era do diabo. O Disney era do diabo, o Super Nintendo era do diabo, e acabou com a minha infância. Eu lembro que nessa época eu tive que tacar fogo e queimar um monte de boneco que eu tinha, hominho, brinquedo, porque tudo era do Capeta. Eu não podia fazer nada. Esse era o mundanismo da minha época. Nada você podia fazer. Era como se tivesse uma barreira entre a igreja e o que é do mundo. Logo, tudo que é do mundo é mal e você só pode fazer aquilo que é dentro da igreja. Que foi feito por alguém da igreja, foi criado por alguém da igreja. Inclusive, algumas correntes mais extremistas, que inclusive eu fui parte desse contexto, algumas coisas evangélicas eram mundanas. Se você ouvisse Oficina G3 na minha época, em alguns contextos, era coisa mundana.
Você não podia ouvir Oficina G3, Resgate, Cats Barnea. Você não podia ouvir essas coisas que também era meio mundano. Os caras têm uma visão meio assim, é rock. Era tudo mundano. Então era uma época um pouco difícil. Concordo. Mas aí, a gente vai tentar contextualizar um pouco dessa ideia de mundanismo. Para isso, eu vou pedir para vocês abrirem aí a primeira carta de Pedro, de João, perdão. No capítulo 2, a gente vai ler do 15 ao 17. Então, se você puder abrir aí, 1 João, a gente vai ler o capítulo 2, do versículo 15 ao 17. E aí um conceito que a gente vai trabalhar aqui de mundanismo é o seguinte: é tratar como normal o pecado e tratar como estranho aquilo que é justo e verdadeiro. Mundanismo, então, para essa mensagem aqui, para esse contexto, vai ser tudo aquilo que trata o pecado como algo normal, aceito, e trata a verdade e a justiça como algo estranho e alheio. Esse é o nosso conceito de mundanismo para hoje. E para isso a gente vai utilizar esses textos de 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 18, que diz assim em nome de Jesus: Não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, assim como a sua volúpia. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Amém. Então, esse é o texto de João. Só para contextualizar, João possivelmente tem escrito essa carta aqui já no final do primeiro século. Muito possivelmente ele escreveu essa carta entre 95 e 96 do primeiro século. João, aqui da carta, o autor, é o evangelista João. É o João, o discípulo amado. João escreve o seu evangelho, o evangelho de João, que é característico dele lá, o João 3,16, porque Deus amou o mundo. Depois desse período, na época do imperador Domiciano, ele é exilado para a ilha de Patmos, porque tentaram matar João, tentaram colocar ele num óleo quente, mas milagrosamente ele não morreu. E aí ele foi levado e isolado para a ilha de Patmos. Lá da ilha de Patmos é onde João escreve o Apocalipse, as revelações que ele tem na ilha de Patmos. Passado o período do imperador Domiciano, surge um novo imperador, Nerva. Esse cara era um pouco mais amigável. E o que ele faz? Ele permite que João volte do exílio. Nesse retorno do exílio, possivelmente João tenha voltado para Éfeso, tenha ficado na Ásia Menor, ele escreve as cartas de 1ª, 2ª e 3ª João. Eusébio de Cesareia vai dizer, acabou. Ele vai dizer que acabou a bateria do microfone. Som, estão ouvindo? Não? Pega o outro. Esse aqui, pode ser? Pode ser. Som, esse aqui também não está indo. Vamos ver. Agora que vai, som. Voltou para esse? Fico nesse. Eu vou deixar os dois aqui, porque vai que. Eusébio de Cesareia fala, João, o discípulo amado, viveu lá na Ásia Menor efetivamente. A gente não consegue dizer especificamente para quem João escreveu a sua 1ª, 2ª e 3ª carta, mas a gente consegue identificar qual que é o propósito de João. O propósito de João, ao escrever essa carta, é enviar uma mensagem. A igreja daquela época estava agindo como se fosse normal a doutrina de que Cristo não veio em carne. Muito possivelmente, isso era uma influência da cultura e da filosofia da época, que dizia o quê? Que a matéria é ruim e que o espírito é bom. Existia esse dualismo, esse docetismo entre a matéria é ruim e o espírito é bom. Então, para aquela igreja, naquela localidade, estava surgindo uma ideia de que Jesus Cristo só tinha vindo o espírito. O Espírito de Jesus Cristo se apossou do corpo de Cristo no batismo e pouco antes da sua morte e crucificação ele deixou o corpo de Cristo. Então a ideia da carta de João é rebater essa doutrina que era entendida como normal e como comum e como aceita por conta do contexto e da filosofia da época de que Cristo só tinha vindo o Espírito e não em carne. Isso aqui é o início
de uma falsa doutrina que vai combater a igreja nos primeiros séculos, que é o gnosticismo. Aqui ele está no seu sentido bem embrionário, mas já é uma doutrina que ofende o cristianismo. Então João vai rebater aquilo que a igreja aceita como normal. Cara, não é normal você misturar a filosofia desse mundo, a visão desse mundo de Deus e querer aplicá-la na igreja. Por mais que o mundo diga que é normal, isso não é normal. Por mais que o mundo diga que essa é a verdadeira doutrina e teoria, isso não é. João é enfático, isso é errado. Isso não faz parte da verdade cristã. Isso não faz parte da verdade revelada. E João ainda diz, eu sou testemunha ocular. O que eu estou dizendo para vocês é o que os meus olhos viram. O que os meus ouvidos ouviram, eu contemplei, eu toquei no Salvador. E é esse Salvador que eu vos anuncio. Esse Salvador que veio em carne e em espírito, que era 100% homem e 100% Deus. E que veio tirar o pecado do mundo para que creiam no seu nome. E crendo no seu nome tenhas vida. Essa é a ideia de João. Era rebater aquilo que a igreja tinha como normal e como comum. Mas para João, Deus decide o que é normal. Não é a sociedade, não é sequer a igreja. Quem decide o que é normal é Deus, nos parâmetros já estabelecidos pela revelação. Esse é o contexto de João. E aí, no primeiro versículo, ele vai dizer o quê? Nesse versículo 15, não ameis o mundo. Mas o que João está querendo dizer com mundo? A palavra que João usa aqui é cosmos. Essa palavra, mundo, ela é utilizada diversas vezes nas Escrituras e com diversas conotações. Nem sempre a palavra mundo usada na Bíblia quer dizer a mesma coisa. Por exemplo, quando João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, não está dizendo que Deus amou o mundo, aqui o planeta, as árvores, os animais, os pássaros e as flores. O contexto de mundo para João 3,16 é que Deus amou a humanidade de tal maneira. O mundo ali quer se referir à humanidade, ao homem e à mulher, ao qual Deus amou e se entregou por eles. Deus não se entregou por mundo, por planeta, por plantas. Se entregou pelo homem. Essa é a ideia de mundo ali. Quando em Romanos, Paulo vai dizer que pelo verbo, por Jesus Cristo, o mundo foi criado, ali ele está dizendo a criação, efetivamente. Deus criou o mundo. Este mundo que nós vivemos foi criação de Deus. Mas aqui, quando João diz, não ameis o mundo, ele não está querendo dizer para a gente não amar o mundo físico criado. Quem não ama o mundo? O mundo é muito belo, o mundo é muito bonito. Quem não ama a natureza, quem não ama ir para a praia, ver o mar, quem não ama as coisas criadas por Deus? Foi o próprio Deus que criou tudo e disse, eis que é tudo muito bom. Tudo que eu criei é muito bom. Então é óbvio que quando João diz não ameis o mundo, ele não está dizendo não ame o mundo criado. O mundo criado é para a gente amar, para a gente cuidar e proteger. Obviamente, João também não está dizendo para não amar o mundo, para não amar as pessoas no mundo. Deus quer que amemos o próximo. Isso é um pressuposto do cristianismo, amar a humanidade. Amar o próximo como a si mesmo. Ao olharmos para os outros e vermos nele a imagem do Criador. Então João não está dizendo não ame a humanidade. O que João efetivamente está dizendo então? João está dizendo assim, vocês não podem amar este sistema maligno que impera no mundo. O modo de vida, o modo de viver, a maneira de viver do mundo, essa maneira vocês não podem amar. Porque o amor que eles pregam lá fora, a responsabilidade, a maneira de viver, o estilo de vida que eles pregam, é um estilo de vida que está baseado em conceitos malignos e não está baseado em Deus. A sociedade e os seus princípios estão em contraste, estão em conflito com a verdade bíblica e com os princípios de Deus. Então, quando João diz, não amem o mundo, ele está dizendo, não se amoldem a esse contexto. Não se amoldem a esses princípios. Não ame o que o mundo ama. Não viva de acordo com o mundo. Não viva de acordo com a sociedade. Mas viva de acordo com a vontade de Deus. Ame aquilo que Deus ama. Que o amor de Deus esteja em vocês. Que aquilo que Ele ama, que aquilo que é caro para Deus, deve ser aquilo que nos move. Esse deve ser o nosso amor. Infelizmente, a sociedade,
deturpou todos esses conceitos. Ela destruiu e desconstruiu tudo que o cristianismo prega, tudo que o cristianismo defende, tudo que é caro para a fé cristã. O mundo banaliza muita coisa e nós não podemos relativizar as coisas de Deus com base na visão do mundo. Uma pesquisa recente apresentou que em setembro, nós alcançamos o patamar de 1 milhão de divórcios extrajudiciais. O casamento já não é uma estrutura divina. O casamento já não é algo mais que a sociedade defende. O divórcio não é visto mais como algo ruim, mas o divórcio é visto como algo comum, como algo normal. Para a nossa sociedade, não deu mais, divorcia. Não deu mais, se separa. 1 milhão de divórcios anotados em setembro, só os extrajudiciais, porque os judiciais também aumentam essa conta. Porque para o mundo, se não está dando mais, acaba, encerra, vai embora, vai para outro, parte para o próximo. Não há mais valor no casamento, não há mais valor na família. Ao mínimo escorrego, qualquer coisa que aconteça, se eu não estou mais gostando, se não é mais interessante para mim, se não está de acordo comigo, eu largo e vou embora. Porque para o mundo isso é normal. Para o mundo isso é o comum. A destruição da família, a destruição dos casamentos. É normal nesse contexto de sociedade não se doar. É normal nesse contexto de sociedade não perdoar. É normal eu sempre valorizar a mim e não valorizar o outro. Que a minha vontade esteja sempre acima da dele. E o momento em que isso não é mais interessante para mim, eu largo. Eu abandono. Esse mundo trata o pecado como se fosse normal, como se fosse algo comum. E aquilo que é de Deus e que é verdadeiro, eles tratam como estranho. Se você viver na sociedade de uma forma em que você valorize a família, valorize o casamento, valorize a esposa e o marido, não dê conversas, não dê asas, não dê facilidade para as outras pessoas, isso é visto como estranho. Porque o normal hoje em dia é a relativização do casamento. Para quem é jovem aqui, para quem é recém-casado, para quem já está há longo tempo já casado, infelizmente é isso que a gente escuta. É isso que a gente vê. Ao menor sinal de problema, divorcia e vai embora. Parte para o próximo. É o mundo tratando as coisas de Deus como estranhas. Não há mais valorização da família e da igreja. Porque o normal para essa sociedade não é mais ser uma família constituída de filhos. O normal para essa sociedade é ser pai de pet. É ser pai e mãe de pet. Isso é que é normal para eles. Não se valorizam mais a família, não se valoriza mais ter filhos. Estranho é o Mateus, que tem 8, eu perdi a conta, Mateus. Isso é estranho. O normal para eles é ser pai de pet. Se você for hoje no Instagram, no Facebook, na rede social e colocar assim, mulher, eu tive um filho e esse filho me desgasta, me sobrecarrega, eu não aguento mais. Eu me arrependo de ser mãe. É um peso muito grande para mim ser mulher. Você vai ser aplaudido. Vai ter um monte de gente que vai te aplaudir dizendo, cara, você é mulher, você não merece isso. Você não merece esse peso. Você tem que se livrar disso. Agora vai na internet e diz assim, eu adotei um cachorro e eu me arrependi. Você vai ser massacrado na internet. Porque os valores do mundo estão deturpados. Não se valoriza mais a imagem de Deus. Não se valoriza mais o ser humano. A gente não se doa mais pelo ser humano. Quando a Rita Lee morreu, há algum tempo atrás, apareceu um monte de vídeo dela, porque é assim que acontece, né? Morre alguém, aí todo mundo fala dessa pessoa. Aí a Rita Lee estava sendo entrevistada e o cara perguntou para ela assim, e o que você acha de animal? O pessoal adotando muito animal, você não quer ter filho? Ela disse, para, filho é só problema. O que eu quero é animal. Animal você deixa lá, ele brinca, é qualquer coisa, não liga. Não se doa mais. A gente não se importa mais com o ser humano. A gente não está nem aí mais para o ser humano. A gente está cada dia vivendo só para si, vivendo só para o eu. E quanto menos responsabilidade eu tiver por alguém, melhor. A gente perdeu essa identificação de que o outro é a imagem de Deus. A gente procura agora em animais, deturpando o conceito de Deus de família e do que é certo, do que é correto, em prol do que é aquilo que o mundo acha normal. Esses dias eu estava passando no Instagram e aí tinha uma moça respondendo uma pergunta. A pergunta que fizeram para a moça era se é ok ver pornografia, se tem algum problema ver pornografia. Aí a moça falou assim, pornografia é igual chocolate.
Se você comer muito, vai te dar diabetes, ansiedade. Mas se você consumir na medida certa, ok. Porque é isso que a sociedade prega. Para a sociedade, morreu de novo aqui, né? Não? Foi. Para a sociedade, o normal é que se veja pornografia. O normal é a depravação sexual. Esse é o normal. Teve um site pornográfico muito famoso que em 2018 disse que o site teve 33 bilhões de acessos, só no ano de 2018. 33 bilhões de acessos. A pornografia está, assim, tomando conta do planeta. Mas para o mundo isso é normal. Para o mundo isso é ok, não tem problema ver pornografia. Está tudo bem. Eu conhecia um casal, conheço ainda, e eles saíram da igreja. E aí, uma coisa que eu sempre digo, eu nunca vi alguém sair da igreja e ficar melhor. Eu sempre vejo a pessoa saindo da igreja e ficando pior. E aí esse casal saiu da igreja. E aí, começaram a viver o mundanismo. Ouvi Oficina G3, brincadeira. Começaram a viver o mundanismo. E o que é o mundanismo? Tratar o pecado como se fosse normal. E aí o que aconteceu nessa relação desses dois? Ela aceitava que ele visse pornografia. Ah, tá tudo bem. Ah, o marido precisa ver pornografia. Ele precisa, sabe, tirar isso dele um pouco, sabe? É um momento dele para desestressar do trabalho, do emprego. Eles não têm filho, eles são pai de pet, óbvio. E não só isso, eles chegaram num nível em que a mulher mostrava outras mulheres na rua para o marido. Porque eles são um casal evoluído. São um casal que tem uma maturidade muito grande. Então, olha, você viu aquela mulher ali, você viu aquela outra ali, e eu tô segurando muita coisa do que ela falava para ele ver nas mulheres. Tempos depois, óbvio, desde a hora que eu fiquei sabendo, ele já estava na terceira traição. Por quê? Porque você está tratando o que é pecado como se fosse normal. E você está achando que a pornografia é um chocolate, que no uso, no consumo moderado, isso não vai atrapalhar a sua vida. Isso vai destruir a sua vida. Mas o mundo trata o normal, o pecado, como se fosse normal. Eu vi uma moça falando, ela é psicóloga, Andréia alguma coisa. E ela fala muito sobre a parte sexual. E ela falou de um casal. E esse casal, o rapaz, o homem, o marido, ele começava a ver pornografia. E é o que eu sempre digo. Ninguém acorda num dia e está no fundo do abismo cavando. Como diz o meu chefe, você vai descendo degrau por degrau até você chegar no abismo. E esse rapaz começou a ver pornografia. E aí um dia a mulher descobriu. Aí foi aquele choque, aquele ADR, os dois cristãos, os dois da igreja. E aí a mulher falou, cara, o que você está vendo, cara? O que é isso aí? O que isso te traz? Aí a mulher falou assim, tá, eu vou ver junto com você então. Olha isso, vou ver junto com você pornografia. Porque então deve ser normal. Se todo mundo vê, deve ser normal. E eles começaram a ver pornografia junto. E o problema é que a pornografia, assim como outras drogas e outros vícios, você vai tendo que aumentar a dose. Porque não vai te satisfazendo só aquilo, você sempre precisa aumentar o seu nível. E aí aquele casal começou a gostar muito de ver pornografia. Só que chegou um momento que eles precisavam de outro casal junto com eles, porque sozinho já não tinha mais graça. Só que para aquele cara, chegou um momento que aquilo também já não satisfazia ele. E aí passou um vídeo de uma criança de 7 anos, quando ele foi para o fundo da pornografia. Aí ele falou, não, isso aqui é pecado demais, né? Aí já é muito. E aí ele começou a ver de novo. E aí começou a ver de novo. E aí ele tentou suicídio 3 vezes, porque ele não conseguia mais parar de ver pornografia infantil. Porque o pecado é assim. Se você acha que você vai negociar com o pecado e vai estar tudo bem, não vai. Uma hora ele vai te estragar, uma hora ele vai te destruir. Porque esse mundo é muito hipócrita. A hora que esse mundo vê alguém cometendo violência infantil, sexual, eles acusam. Mas na hora de ver pornografia está tudo bem, está tudo ok. Porque esse mundo é hipócrita. Porque esse mundo negocia com o pecado. Mas nós não podemos tratar o pecado como algo normal. Eu estava assistindo no Discovery e um rapaz também começou a ver pornografia e ele via pornografia na violência. Ele via mulheres sendo violentadas. E ele começou a trazer isso para o casamento dele. E aí ele fazia com que a mulher dele fingisse essas coisas. Só que é óbvio, você vai subindo os níveis. Com o passar do tempo, aquilo já não satisfazia mais ele. Depois de um tempo, descobriu-se que aquele cara começou a violentar mulheres no bairro.
Ele chegou a matar e estuprar 13, 16, 17 mulheres naquela cidade onde ele vivia. Porque eles tratavam o pecado como normal. O que João está dizendo é justamente isso. Que a gente não pode amar o que há no mundo. Porque o mundo é concupiscência. O mundo é podridão. A gente não deve amar e não deve se comportar da forma como o mundo se comporta. O convite que eu tenho para a gente hoje, que está aqui, é corajosamente viver contrário às normas do mundo, contrário ao padrão do mundo. Toda vez que você mostra lá no seu local de trabalho, na sua faculdade, em que você é honesto com o seu marido e com a sua esposa, em que você é fiel, e que você tem filhos, e que você valoriza a família, e que você é uma pessoa honesta, que você não é orgulhoso, soberbo, que as pessoas fazem mal para você e você perdoa, você está mostrando para elas como é a justiça de Deus. Que não se compactua e não se amolda à justiça desse mundo, porque esse mundo é deturpado. Porque o normal, quem decide é Deus. É Deus que diz para nós o que é normal. É Deus que diz para nós aquilo que é correto. Só que um grande problema também é que, às vezes, a gente vive em uma harmonia muito grande com o mundo. E às vezes, a gente acha que o mundo da igreja é um e o mundo do mundo é outro. Eu consigo conciliar as duas coisas sem que elas conflitem. E aí, nesse período, eu começo a viver igual todo mundo vive no mundo, porque o meu espaço com Deus, ele é determinado no tempo e na geografia. Eu tenho um tempo com Deus. Tenho um tempo com Deus de algumas horas no final de semana. Mas durante toda a semana, eu vivo como o mundo vive. Eu vivo na correria, no trabalho, no lazer, nas séries, nos filmes. E eu vou dizer que nada disso é errado. Nada disso é pecado. Trabalhar é correto. Correr atrás das coisas, querer crescer, se desenvolver. Mas o grande problema é que às vezes eu amo muito mais as coisas do mundo do que eu amo a Deus. Às vezes eu estou muito mais focado e seduzido pelas riquezas do mundo do que ligado em Deus. Se a gente fizer uma conta aqui, o dia tem 24 horas, você tira o período que você dorme, você soma as horas da semana inteira. Quantas horas da semana inteira a gente se dedica a Deus e quantas horas da semana inteira a gente se dedica ao nosso trabalho, ao nosso estudo? As coisas deste mundo. A gente acabou por ser seduzido por esse mundo. E a gente vive em prol do mundo e não em prol de Deus. E às vezes, quando eu chego para Deus, eu chego para Ele pedindo e querendo alguma coisa que é do mundo, e não Deus. Então, às vezes ainda, quando eu oro, quando eu jejuo, quando eu venho na igreja, eu estou pedindo para Deus alguma coisa relacionada ao mundo. Porque o que eu quero de fato é satisfazer as minhas necessidades, as minhas ganâncias, e não Deus. Tem um livro que chama Deus Não É o Seu Ídolo. É muito bom. É um soco no rim a cada página do livro. É muito bom. Ele não vai ser exaustivo e dizer todas as formas de idolatria, mas ele vai focar em uma. Ele vai dizer que idolatria, na verdade, a gente olha a idolatria e a gente vê as pessoas adorando deuses, Dagon, Astarote, um monte de deus por aí. Ele vai dizer que, na verdade, o cara não adora esse Deus. Ele não está nem aí para esse Deus. Ele não quer um relacionamento com esse Deus. Os egípcios não queriam um relacionamento com o sol. Os gregos, romanos, não queriam um relacionamento com Zeus. O que eles queriam, na verdade? Qual que era a idolatria deles? Eles queriam satisfazer as suas próprias necessidades usando Deus. Então tem um Deus aí, que é a chuva, e ele vai me dar a colheita. Então eu vou agradar esse Deus para ele me dar a colheita. Na verdade, eu não quero Deus. Na verdade, eu quero alguma coisa para mim. E aí eu vou usar esse Deus para conseguir alguma coisa que eu quero. E isso aconteceu em toda a história. E isso é que acontece. O ser humano se move em direção ao Deus, mas querendo alguma coisa dele mesmo. No final das contas, é uma idolatria do eu, e não uma idolatria do Deus. Infelizmente, existe uma idolatria cristã muito forte. Existe uma idolatria cristã evangélica muito forte, em que eu só busco Deus para satisfazer os meus próprios desejos e as minhas próprias vontades. Eu quase nunca mais vou em oração, faço um pedido de oração para ver o que Deus quer da minha vida. Quais são os propósitos dele para a minha vida.
Mas o que a gente faz, às vezes, é um culto em que eu vou louvar e vou comover a Deus, e vou quebrantar o coração de Deus, para que Ele estiver bem disposto, eu ir lá e pedir o que eu quero para ver se Ele me dá. Quando o que eu deveria estar buscando diariamente é um relacionamento íntimo com esse Deus. Porque Cristo não veio aqui para revelar a divindade, Cristo veio aqui para revelar a paternidade de Deus. Que pai que gosta de um filho que vai atrás dele só para pedir alguma coisa? Só por interesse. O que João propõe é que nós estejamos na contramão desse mundo. Que para onde esse mundo está indo, nós não vamos. Porque esse mundo é importante, para nós é outra coisa que é importante. Para nós o importante é seguirmos a vontade de Deus, seguirmos a palavra de Deus. Para nós o importante não é ser orgulhosos e arrogantes, mas amar o outro como a si mesmo. É mostrar para o mundo esse caráter divino, esse caráter paterno de Deus. Para encerrar, tem um texto em Deuteronômio 6, que Moisés está falando para o povo, e aí ele vai falar assim, então esses são os mandamentos de Deus, é isso que você deve fazer. E esses mandamentos de Deus aqui, você deve colocar eles como frontal nos seus olhos. Eles devem estar como sinal na tua mão. Eles devem estar nos umbrais das suas portas. E você vai inculcar nos teus filhos estes mandamentos. Os judeus tratam isso de forma literal. Eles pegam esse texto, escrevem num pergaminho, coloca no tefilim e põe na testa e põe na mão para fazer as suas rezas. Porque esses mandamentos têm que estar na testa e nas mãos. E ele pega esse pergaminho e coloca no umbral da porta, que chama mezuzá. Então tem lá no umbral da porta isso daí. Porque ele entende isso aí como literal. O mandamento de Deus no frontal e nas mãos. Nós temos um versículo um quanto que paralelo com isso. Se a gente vai em Apocalipse 13, vai dizer que a besta também coloca um sinal e uma marca nas mãos daqueles que o seguem. E na mente. A gente às vezes interpreta isso como literal. Né? O anticristo vai vir, vai pôr um chip, alguma coisa assim. Mas eu ouso aqui a dar uma interpretação figurativa para os dois textos. Deus não está falando de algo literal. Não está falando que eu tenho que ficar com um texto preso na minha mão ou preso na minha testa. O que Deus está falando é que esses mandamentos têm que ser incorporados na minha mente e no meu coração, de modo que as minhas ações, que os meus atos reflitam a vontade de Deus. Que aquilo que eu penso, que aquilo que eu vou agir, a minha conduta na sociedade, na minha família, com a esposa, com os filhos, com os amigos, reflitam o caráter de Deus. Que as minhas ações demonstrem o querer de Deus e que eu não se amolde mais a esse mundo corrompido. Mas que eu vá para esse mundo com uma vida transformada. Que eu vá para esse mundo com a mentalidade de Cristo, com o coração de Cristo. Cristo não quer simplesmente mudar o meu coração, mudar a minha mente ou torná-lo melhor. Cristo quer tirar o meu coração e a minha mente e dar uma mente e um coração de Cristo. Para que eu seja internamente transformado e para que as minhas ações demonstrem o caráter de Deus. Que hoje a gente não encare mundanismo como uma música que eu escuto, um filme que eu assisto, mas mundanismo, esse sistema maligno que tenta colocar nas nossas mentes e corações que o pecado é algo normal, que o pecado é algo comum, que o pecado é correto. Mas que nós tenhamos a nossa mente e o coração e que Deus é quem decide o que é normal. Que são os princípios e os valores de Deus que vão definir e vão nortear a nossa vida. Que o amor de Cristo, que a comunhão de Cristo, que o perdão dele, que a verdade dele norteie e oriente as nossas vidas e todas as nossas relações. Que o nosso dia, a nossa semana, seja pautada, seja norteada pelos princípios bíblicos e não pelos princípios do mundo. Amém? Espero que Deus te abençoe, que você saia daqui com essa palavra e que Deus continue falando ao seu coração, transformando e regenerando a sua vida. Muito obrigado, amém.